A gente tem um convidado muito especial para o nosso evento, que é o professor André Lugelo. Eu vou deixar para ele se apresentar melhor para vocês. Ele é nosso professor coordenador do curso de Gestão de Negócios e Marketing Digital e E-Commerce, e traz hoje para a gente um pouquinho um olhar sobre inovação, sobre disrupção em gestão de negócio. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem acolhidos. É um prazer estar aqui com vocês. Passo a bola para o André. Obrigado, professora. Vamos lá. Gente, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso bate-papo aqui vai ser um bate-papo, literalmente. A gente vai trocar muita ideia nos moldes como a gente costuma fazer nas aulas de pós-graduação. E a gente vai abordar exatamente esses termos aí que todo mundo fala, tá muito modinha, tá muito na boca do povo, né? Que é inovação, é disrupção. Então todo mundo é disruptivo, todo mundo é moderninho, todo mundo é inovador, né? Então vamos entender um pouquinho esses conceitos, vamos entender um pouquinho como é que funciona, né, essa coisa, como é que funciona essa tal da inovação e como é que funciona essa tal da disrupção. Bora lá, gente? Para a gente começar, falar rapidamente sobre quem é o André, quem é esse aqui que vos fala, né? Eu vou deixar para vocês depois até o material, o QR Code aí do meu perfil no LinkedIn, para a gente depois se conhecer melhor, né? E ao invés de eu colocar uma série de informações aí sobre a minha pessoa, eu deixo duas imagens aí que representam as funções que eu exerço, né? A primeira é de docente, tenho a honra de ser professor e coordenador do curso de Gestão de Negócios do Senac, né? Essa primeira foto aí é a nossa mais recente turma de Gestão de Negócios, feras que acabaram de ser pós-graduados em Gestão de Negócios. E abaixo ali é um cenário parecido com o que eu estou aqui, né? Algum dos vídeos que a gente grava, para a minha agência de marketing, que é a Red Pill Estratégia e Marketing, né? Eu tenho uma agência de estratégia e marketing, né? De comunicação estratégica para as empresas. Então é esse que vos fala, André, mestrando na área de administração, focado em micro e pequenas empresas, pesquisador nas áreas de comunicação estratégica, comunicação interna e endomarketing, né? E professor e coordenador dos cursos de pós-graduação de gestão de negócios e de marketing digital e e-commerce. Mas bora lá, deixar de falar de mim e vamos falar do nosso bate-papo de hoje, pessoal. Começa essa imagem aí, né, falando aqui sobre quem sobreviveu à queda daquele asteroide lá, 65 milhões de anos, né, pessoal? Então a gente começa uma palestra de inovação falando sobre a queda do asteroide que matou os dinossauros. Por que a gente está começando a falar sobre isso, né? E eu já aproveito essa deixa aqui, pessoal, para deixar o microfone aberto de quem quiser. A qualquer momento pode interromper e fazer uma pergunta. No final a gente vai ter um espaço aberto, mas agora também é hora de perguntar, é hora de colocar. As colegas Márcia e Paula vão estar aí dando uma olhadinha no chat, né? Para qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente ir bater nesse papo. Então, bora lá, pessoal. Quem sobreviveu à queda desse asteroide? Por que eu coloco, né, essa referência, né? Tem um livro chamado Oportunidades Exponenciais, que ele já abre o livro narrando a queda do asteroide. O que aconteceu na queda do asteroide? As carinhas que vocês estão vendo na tela aí, pessoal, os dinossauros, né? Todos eles pesados, de difícil locomoção, né? De difícil adaptabilidade àquele novo inverno glacial, porque o asteroide caiu, cara, virou um inverno glacial, não apareceu o sol por alguns bons anos. Então, quais foram os animais que permaneceram e evoluíram, né? Aqueles menores, aqueles que tinham maior mobilidade, que tinham mais facilidade de se adaptar a essa nova realidade, né? Que tinham uma maior facilidade a comer menos, a se adaptar a outros tipos de alimentos. Percebam que isso faz uma leve referência ao que a gente está vivendo hoje, né? Ao mundo em que a gente vive hoje, onde empresas grandes, pesadas, de difícil adaptabilidade, não conseguem suportar a uma empresa criada numa garagem no Vale do Silício, com 3, 4 programadores. Esses caras dominam o mundo. E corporações antigas, gigantes, pesadas, não conseguem sobreviver. Pessoal, esse meteoro, esse asteroide que está caindo agora, né, chama-se disrupção. Então, essas empresas que não conseguem se adaptar, não conseguem baixar custos, não conseguem fazer um serviço mais acessível, não conseguem atender às novas necessidades desse novo público, pessoal. Essa galera aí, eles tendem realmente a ter o mesmo destino que os nossos queridos dinossauros, né? Porque a eterna busca, galera, é por vantagem competitiva, né? O que é vantagem competitiva, pessoal? Vantagem competitiva é quando a gente busca a liderança e o resultado econômico, né? E aí tem algumas linhas de pensamento que falam, poxa, André, mas empresa não é só resultado econômico.
Uma empresa, ela tem que ajudar as pessoas, uma empresa ela tem que fazer o bem-estar, uma empresa ela tem que desenvolver novos produtos. Só que, pessoal, uma empresa ela só consegue fazer tudo isso se ela tiver resultados econômicos positivos, né? Ela busca desenvolver novas soluções, atender novas demandas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas também para ela ter resultados econômicos positivos à frente, né? A gente vai observar muitos casos, estudos de empresas, e a gente vai falar de alguma delas aqui, em que elas obtêm resultados econômicos, sim, e fazendo bem também as pessoas, né? E levando bem, que é o que a gente chama de novo capitalismo, que a gente vai falar mais lá no finalzinho do nosso bate-papo, tá? Mas o que é preciso para a gente estar ali, igual aquele carinha lá com uma esfera, todo mundo empurrando um cubo, e aquele carinha lá empurrando uma esfera, obviamente, com maior mobilidade, né? Se adaptando melhor. O que é preciso para a gente estar à frente desses caras, pessoal? Vamos fazer uma reflexão. O que uma empresa precisa para caminhar à frente, né? Essa empresa ela precisa, pessoal, ser diferenciada, né? Ela precisa ter resultados e ela precisa, obviamente, do nosso tema central aqui, que é a inovação, né? Uma empresa ela precisa ser inovadora, né? Só que todo mundo hoje em dia, como a gente falou no começo, todo mundo fala que é inovador, todo mundo fala que eu sou a pessoa, eu sou uma empresa inovadora, eu reinventei uma forma de fazer um projeto, eu reinventei ou eu melhorei um jeito de fazer uma coisa. Será que isso realmente é inovar, pessoal? Será que esses empreendedores estão inovando? Será que esses empreendimentos que se apresentam para a gente como inovadores, será que eles estão inovando? Alguém tem alguma opinião sobre isso? Nessas horas a gente fica um pouco confuso, né? Sei que dá todo mundo tímido, todo mundo já pegou seu pãozinho de queijo lá no final, mas não esquenta não. Pode ir puxando a palavra. Como a gente tem esse delay aqui, às vezes eu pergunto, não dá tempo de vocês falarem, vamos devolvendo a palavra, vamos conversando, porque a gente vai abordando os casos, à medida que a gente for se aprofundando, vocês vão conseguir visualizar melhor as coisas que eu estou falando. Só para a gente conceituar, pessoal, inovação, né? Existe uma lei brasileira, né, que é a Lei Geral da Inovação, que é a Lei 10.973. Vamos lá, como se aplica a gestão no dia a dia? Legal, Luiz Felipe, bacana a tua pergunta. Felipe, a gestão em si, a gente costuma dizer na primeira aula de pós-graduação, a gente já costuma falar que o bom gestor, Felipe, ele faz a gestão tanto da barraquinha do dogão, quanto de uma usina nuclear. Por quê? Porque o gestor, ele entende de pessoas. Ele entende de pessoas, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ele entende de processos. Então, se eu entendo de pessoas e eu entendo de processos, Luiz Felipe, né, nós temos aí uma pessoa que ele consegue gerir tanto o recurso humano, que a gente chama de humanware, né, quanto o recurso físico, que é o software, que é o hardware, né, que é as máquinas, as tecnologias, os conhecimentos. Só que, com o tempo, Luiz Felipe, só você gerir essas pessoas, você não consegue ter o que a gente falou no início, que é vantagem competitiva. Então, como eu vou me diferenciar da concorrência se eu não desenvolvo novos métodos, se eu não tenho inovações, que é exatamente essa definição, Luiz Felipe, que é a introdução de novidade, né, ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social, né, e novos produtos, processos ou serviços. Beleza, Luiz Felipe? Caso eu não tenha conseguido esclarecer, me pergunta de novo, tá? Pode mandar aqui. Para os demais também, o chat está aberto, fiquem à vontade. Continuando o nosso bate-papo aqui de inovação, pessoal, vamos entender um pouquinho mais desse conceito de inovação e onde ele se aplica. Botei algumas imagens para vocês aqui e que, acreditem ou não, são inovações, né? A gente está acostumado, pessoal, a entender inovação como uma nave espacial, um novo aplicativo. A inovação ela pode vir de coisas simples, né? Vocês sabiam que esse nosso primeiro carinha aí à esquerda de vocês, o pão de queijo, ele é uma inovação? Né? O cara pegou o queijo, até então só tínhamos queijo, doce de queijo, o que quer que seja. E ele fez, cara, um pão de queijo, né? Produto genuinamente mineiro, né? Então, ele inovou. Essa latinha de tinta que vocês estão vendo ali, aquela tampinha de tinta, pessoal, é uma inovação de um brasileiro que o mundo inteiro hoje consome ela. E sabe qual foi o diferencial desse cara, gente? Ele só criou essa voltinha que vocês estão vendo em azul e vermelho aqui. Essa voltinha, ela causou uma revolução, né, na fabricação de latas de tinta, porque é a tinta que você consegue fechar ela sem ficar dando aqueles golpes de martelo, né? Com esse sistema de fechamento de tintas, as latas de tinta conseguiram ser fechadas com menos esforço, né? Com menos dano, dando mais vida útil às tintas, né?
E aí esse cara ainda criou aquela tampinha plástica no meio que vocês estão vendo na imagem do canto, onde ela permitiu que a tinta fosse feita em máquinas, na cor e no momento em que o cliente está comprando. Então percebam que eu já comecei aqui mostrando para vocês inovações que não vem nada de computadores e de mega, de satélites e de... Não precisou disso, precisou apenas você entender as necessidades e de que forma você poderia fazer aquilo de um jeito que ninguém fez até então, né? E aí a gente começa, e aí vem o nosso querido amigo que recentemente foi declarado aí um dos melhores aparelhos de filtragem e armazenagem de água, que é o nosso filtro de barro, galera. Então, o filtro de barro foi uma inovação, porque além dele fazer a filtragem, ele ainda conseguia conservar a água numa temperatura maravilhosa, né? E aí o Felipe perguntou aqui, e a gestão exterior muda ou não, né? O que seria gestão no exterior? Seria em outros países? Se for isso, Luiz Felipe, não muda nada. A gestão, ela cabe de você conhecer os recursos que você tem e você fazer o melhor uso possível desses recursos, de forma estratégica. Então, você precisa ter uma estratégia, né, onde inclua você fazer o uso melhor e mais sustentável dos seus recursos, né, que é uma coisa que a gente vê muito lá na pós, Luiz Felipe, que é o tripé da sustentabilidade, que um negócio tem que ser sustentável economicamente, sustentável para as pessoas, sustentável para o meio ambiente. Então, a partir do momento que o gestor ele entende isso, né, não importa em que país, o que vai mudar é questões culturais, tá, Felipe? Vai mudar, por exemplo, no Japão a gestão ela tem um quê muito mais cerimonial, né? O chefe é um líder, é um mestre, na verdade. Vou te dar um exemplo de como a gestão não muda, né? Ela simplesmente muda o entendimento cultural. O McDonald's, nos países que são muçulmanos, o McDonald's ele quase não tem cardápio de bacon, porque o bacon é porco e os muçulmanos não comem porco. Tem aquela cozinha kosher, né, que eles chamam, que é uma cozinha especial, que eles só matam os animais virados para o sentido da Meca, né? Então tem toda uma questão cultural, mas o McDonald's lá é o McDonald's em qualquer lugar, né? O McDonald's na China, ele tem lá escrito em chinês, mas é o número 1, você vai comer um Big Mac lá também. E a gestão, treinamento, aquele posicionamento, quem viu o filme Fome de Poder, aquele trânsito dos colaboradores ali, é o mesmo no mundo inteiro, porque é um padrão de excelência criado, né? Um exemplo muito legal, Felipe, que eu acho que Luiz Felipe, que vai responder a tua pergunta, é a própria ISO 9000. A ISO 9000 é um sistema de normas de gestão da qualidade em que ele é utilizado no mundo inteiro. Eu sou auditor interno da norma ISO 9001 e quando a gente audita, a mesma regra que eu estou auditando aqui a qualidade de uma empresa, de um produto ou de um processo, o cara está auditando na Alemanha, o cara está auditando no Japão, na África. São os mesmos padrões de excelência e qualidade. Se eu não conseguir responder, você manda outro chat aqui, tá? Vou continuando. E aí, pessoal, nosso conceito de inovação, né, ele promove melhorias em processos. Então, quando eu começo a inovar, para a gente entender o que é empreendedorismo, o que é disrupção e o que é uma série de outras inovações, a gente precisa vir entendendo do início, né? O que é inovar realmente? O que é estar à frente dos competidores, né? O Luiz Felipe falou aí sobre a questão da cultura nos Estados Unidos, né, cara? A gente fala muito do americano, o gestor americano, Luiz Felipe, ele é o show me the money, me mostre o dinheiro, cara. Então trabalha-se muito. Uma hora dessa, se você quiser, pode me chamar aí, me manda e-mail, vou deixar meus contatos no final, me procura aí, a gente bate um papo. E pode ter certeza que lá o negócio pega. Mas, assim, a pessoa que conhece os princípios básicos da administração, e você vai perceber que nesse nosso papo de hoje, eu não mostro só o que está hoje aqui na frente, eu mostro o que está lá atrás, porque se a gente tem hoje um conceito de inovação, isso não nasceu ontem, isso nasceu no ano passado, isso veio já de algum tempo, né? E aí, nesses processos, pessoal, esse conceito econômico inovador, ele tem que promover melhorias, né, em serviços já existentes, né? Agora, não adianta só promover melhorias, né? A gente vê muito nesses concursos de patentes, concursos de inventores, pessoa que inventa lá, sei lá, aquele chapéu com 2 latinhas aqui, né? Aquilo é uma inovação? Melhorou a vida de alguém? É comercializável, né? Isso tem interesse mercadológico, o mercado quer vender aquilo, né? Precisa
não precisa ser exatamente sofisticado, mas é uma inovação. Então não adianta a inovação que você trazer, ela não ser nenhum desses critérios aí, ela não ser vendável, ela não fazer a diferença, ela não gerar interesse e ela não fazer a diferença nos serviços que já existiam, né? Então, gente, se eu não tenho esses itens, eu não tenho uma inovação, né? E essas mudanças, pessoal, elas são compostas, né, por um propósito desse produto se manter relevante. Então, esse produto, imaginem qualquer produto que vocês tenham na sua cabeça que foi um produto que inovou, né? Santos Dumont inventou o avião lá atrás, né? E aí veio, cara, de repente esse avião, ele voava mais rápido, inovou. De repente esse avião, ele voava mais rápido e carregava mais pessoas, comercial. De repente esse avião, ele voava mais rápido, carregava pessoas e levava cargas, né? De repente esse caminhão levava pessoas, levava as cargas, voava mais rápido e ainda servia para a guerra. E, de repente, ele fazia tudo isso e ainda ia para o espaço. Então, percebam que ele veio se mantendo relevante, o produto avião, né? Ele deixou de ser aquele experimento de Santos Dumont, que foi uma invenção que é diferente de inovação, mas veio se inovando a cada tempo. Já fala-se aí em viagem na estratosfera de turismo, né? Um turismo espacial. Então, a inovação, pessoal, é muito importante a gente conhecer isso antes da gente entender como ela se aplica na gestão, porque a partir do momento que eu sei o que é esse conceito de inovação e eu faço essa transformação de um conhecimento novo, né, em inovação, eu consigo deter a mecânica de fazer como o Luiz Felipe falou, né, de conseguir fazer a gestão em qualquer lugar. Então, de repente, o que é inovação para o meu público, Luiz Felipe, não é inovação para o americano. E até no próprio Estados Unidos, onde você vai, o que é inovação na costa leste, né, que é a área lá, né, de repente é mais frio, não é na oeste, que é ali Texas, aquelas coisas todas quentes pra caramba. Então, o que eu vou inovar para aquele público de lá não é a mesma coisa que eu vou inovar para cá. Só que se eu entendo de processos, se eu entendo de pessoas e se eu entendo de recursos, né, eu consigo ter uma gestão onde eu consiga buscar os caminhos da inovação, que é o que a gente vai falar aqui. Né? E aí, continuando, da onde vem a inovação? De eu detectar, né, uma necessidade que não é suprida. E aí eu pego algo que já existe ali, que atende mal aquilo, e melhoro aquilo. Só que de que forma eu consigo fazer isso? Transformando conhecimento em inovação, pessoal. E essa tabela ela é muito interessante, né, criada pelo professor Marcos Silveira, né, em que ela te mostra como que a geração de conhecimento se transforma em inovação. Né? Então, vamos de baixo para cima ali. Né? Se eu tenho o conhecimento e ele é bem utilizado, eu tenho sabedoria. Né? Então, eu tenho conhecimento sobre a necessidade de um cliente. Né? O cliente, numa terra de calor, ninguém vende ventilador. Não existe ventilador nessa nossa realidade aqui. E ele criou o ventilador. Se eu adquiro esse conhecimento, eu tenho uma aprendizagem. Então, eu aprendi que ali as pessoas não têm como se refrescar. Se eu valorizo isso, eu tenho um capital intelectual, porque eu tenho pessoas que sabem como suprir aquilo. Então, percebe? Olha isso na gestão, como é que funciona, pessoal. Eu tenho um conhecimento, que se eu utilizar ele bem, eu adquiri uma sabedoria na minha empresa. Né? Vamos partir do princípio, pessoal, de que toda a empresa, ela nasce em cima de atender a uma necessidade de mercado. Né? Você perguntar para o empreendedor, você construiu sua empresa para quê? Para ganhar dinheiro. Não. O primeiro pensamento que vem na cabeça do empreendedor, e não é puritanismo, não. É satisfazer uma necessidade. Depois ele fala, com isso eu posso ganhar dinheiro. Quer um exemplo? Você chega numa cidade que faz muito calor, né? Vou usar o exemplo do Luiz Felipe aí de novo, que ele quer ir para a Califórnia e faz muito calor. Só que ele percebeu que lá ninguém vende um sorvete. E aí, de repente, ele traz o quê aqui de São Paulo? O geladinho, o chup-chup. E ele vai ser o cara que primeiro viu isso lá. Então ele descobriu, putz, aqui ninguém vende chup-chup, vou vender chup-chup. E vou ganhar dinheiro com isso. Mas o primeiro pensamento do Felipe foi entender que ali uma necessidade não é suprida. Então eu vou suprir essa necessidade. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Há uns 3 anos atrás, antes de época de pandemia, vocês devem ter ouvido falar numa senhora ali na região central de São Paulo, em que as pessoas compravam a marmita dela. E naquelas crises de 2014, 2015, né, que todo mundo ficou sem dinheiro, as pessoas pararam de comprar o marmitex de almoçar no bar dela e começaram a levar a marmita. Ela observou isso,
né? Ó, conhecimento bem utilizado, fez uma aprendizagem, desenvolveu o capital intelectual que ela tinha, que é da cozinha, né? E aí ela patrimonizou esse conhecimento, né? Ela entendeu que eles precisavam de marmita, e quem leva a marmita precisa de quê? Esquentar a marmita e comer num lugar, porque ali muitas empresas não têm espaço. E aí ela pegou o conhecimento científico e aplicou isso em tecnologia. Ela pegou o que ela tinha de tecnologia ali? Micro-ondas, que ficou parado, porque ela não tinha mais como esquentar. Ela criou a ciência e fez o quê? Inovou, fornecendo o serviço de esquentar marmita. Então ela estava quebrando porque ninguém mais estava levando comida, ninguém mais estava comprando comida, mas ela tinha um bar, uma estrutura e fornos micro-ondas. 3 meses depois ela tinha triplicado a quantidade de micro-ondas dela, né? Porque todo mundo queria esquentar marmita por R$1, ainda comprava o refrigerante dela e almoçava na mesinha que ela estava ali num lugar confortável. Então percebam, pessoal, que eu estou trazendo exemplos muito simples de inovação para que a gente entenda que o gestor, né? Ó, a Paula falou que o açaí foi um case de sucesso na Califórnia, inclusive, né? Por quê? Porque chegou lá e falou, cara, esse cara não conhece fruta tropical, esse cara é um calor do caramba, né? Então seguiu toda essa sequência, ele pegou o conhecimento bem utilizado, transformou em sabedoria. Adquiriu esse conhecimento, ele virou o quê? Aprendizagem. Né? Valorizado, ele virou capital intelectual, patrimônio. Sabe aquela receita da avó que você pega, cara? Aquele cara que pega aquela receita da avó da massa da coxinha, e que ninguém sabe como é que pode ser aquela coxinha tão boa, né? É isso aqui, é transformar conhecimento em inovação. Tá, pessoal? Fiquem muito à vontade para ir comentando, tá, pessoal? E aí, por um outro lado, também tem as pessoas mistificam muito, né? E a gente costuma falar também o que não é inovação. Pessoal, inovação não é melhoria, né? Então, eu pegar essa caneca aqui, e eu estou acostumado a beber só isso aqui, eu botar ela maior, eu não inovei, eu melhorei um produto, né? Então, eu simplesmente pegar um produto e fazer uma melhoria, inovei. Peguei aquela máquina ali e fiz ela trabalhar mais rápido. Não, a máquina já existia. Você melhorou ela, né? Não é invenção. Santos Dumont não inovou inventando um avião. Santos Dumont inventou o avião, né? Não é descoberta, né? Descobriram um novo planeta. Não inovei, eu descobri um novo planeta. Descobriram um novo minério. Descobri um novo minério, né? Não é adequação, né? Então peguei aquele famoso gatilho, aquela famosa gambiarra, né? E fiz emenda. Também não é inovação, você fez uma adequação. Pessoal, também não é ampliar a capacidade de produção. Nós inovamos na fábrica agora, comprando 3 máquinas, vamos fabricar o triplo. Não, você não inovou. Você ampliou a produção. Isso não é inovação, né? Não é implantar técnicas de produção que já são utilizadas pelo mercado. Não, fui lá na China, ó, trouxe uma inovação. Não trouxe algo que já é usado. Então você não inovou. Que não tira o mérito nenhum. Então, gestores, entendam que inovar não é nenhum desses itens aqui. E também não é só tecnologia, né? Por isso que eu começo o papo falando de muitas coisas simples, para que vocês entendam que a inovação ela vem de coisas simples, sim, né? Ela vem de coisas básicas, coisas do dia a dia, né? E eu dou um exemplo clássico aqui para vocês, né? Isso aqui é inventar, né? Aquele carro do Ford, aquela historinha do Ford, né? Você vai ter o carro só se for preto, né? E aí quer ver o que esse cara... E olha, gente, nessa mesma época, olha o que esses caras fizeram. E eu desafio vocês a comentar isso aqui. Olha o que esses caras fizeram. Pessoal, se isso não é inovar, eu não sei o que é inovar, né? Se isso não é inovar, eu não sei o que é inovar. Acredito que vocês tenham conseguido ver o vídeo, né? Anos atrás, põe décadas nisso, né? Foi no início dos automóveis. E você vê que muitos automóveis hoje não têm esse recurso, né? Você tem aqueles Tiguan, aqueles carros de ultíssima geração que tem um sistema de manobra caríssimo. O cara simplesmente fez uma engrenagem ali de uma roda que fazia o cara manobrar e sair de uma vaga. Então, pessoal, a inovação, né, ela é um dos princípios básicos da gestão, como o Felipe falou ali, né?
Ele já está descobrindo ali, ele já está usando aquela sequência de conhecimento para mapear que a galera ali curte muito fast food. Rapaz, isso aí, pessoal do McDonald's acertou em cheio lá, viu, cara? E quem é bom nessa área de fast food, tá indo para lá, né? Porque o americano é muito business, o americano é muito dessa parte do rápido para comer, né? Ele precisa produzir, é o show me the money, como a gente falou no início, me mostra o dinheiro. E aí, pessoal, a gente continua com esse questionamento aqui, né? Inovação e disrupção são a mesma coisa, pessoal? Façam uma reflexão, se alguém quiser falar, pode falar, André, pode interromper, não tem problema. Mas inovação e disrupção, pessoal, a gente pode entender eles como uma mesma coisa? Vamos pensar, né? Inovação e disrupção. E aí vem alguns conceitos que a gente fala em inovação disruptiva, né? E aí a gente entende, pessoal, que inovação é a mudança ou atualização de um produto ou serviço com um propósito relevante, né? Lembra que a Paula falou do açaí? Lembra da moça do micro-ondas? E olha que eu estou pegando só coisas simples. Não estou falando aqui de mega inovações, não. Né? Estamos falando aqui do cara que pegou a invenção do Santos Dumont e aumentou ela para carregar pessoas, né? Ou carregar cargas. Então, percebam que a inovação ela vem se tornando, a cada passo que ela dá, relevante. Né? E a disrupção, galera? A disrupção são produtos e serviços que constroem um mercado completamente novo. Aí agora a gente muda o papo. Então, tudo que eu contei para vocês até aqui, bacana, é inovação. Agora mudou a conversa, pessoal. Agora eu crio um mercado novo, né? Um produto ou serviço que cria um novo mercado de forma que ele desestabiliza todo mundo. Por quê? Porque, cara, ninguém nunca viu o jeito de fazer isso. Ninguém nunca viu o como fazer, o porquê fazer e como é que esse cara conseguiu pensar nisso? É aquele momento que você tem vontade de bater com a cabeça na parede e falar assim, como eu não tive essa ideia? Estava na nossa cara. Já tinha, essa necessidade sempre existiu, sempre esteve lá, como eu nunca pensei nisso, né? E esse termo, galera, só para a gente dar uma localizada, ele foi criado por Clayton Christensen, né? Isso foi nos anos 90, né? Na Universidade de Harvard, só que ele foi inspirado num conceito de 1939, cara, que foi um carinha chamado Joseph Schumpeter, né? Que é a destruição criativa. O que o Schumpeter falava? Isso em 39, galera. Esse cara foi um dos pais da inovação moderna, dos princípios de inovação. Pensa o que é isso para um gestor, né? Eu acredito que a boa parte de vocês ou são gestores ou estão se tornando gestores. Pensa o que é na cabeça desse cara, você falar que para que você consiga ter novos produtos e novas ideias, né, você tem que fazer uma destruição de tudo que você conhece, tem que fazer uma destruição de todos os seus paradigmas, né, para que essa destruição ela abra espaço para você ter novas criações. Aí você fala, putz, André, então tem que quebrar tudo? Como é que funciona isso? O que você quer dizer com essa coisa de destruição criativa? O que você está falando? Né? De onde vem esse princípio de destruir para criar? Né? E aí a gente entende, com um depoimento de um executivo que eu ouvi há algum tempo atrás, em que esse executivo, pessoal, ele num depoimento falava, com essas novas tecnologias, qual é o seu maior desafio? Né? E ele falou assim, o meu desafio maior não é eu aprender novas coisas, é eu desaprender coisas antigas. Então percebam que você vem fazendo a sua vida inteira um método de uma forma e de repente muda esse paradigma, né? De repente destruiu aquele paradigma. Então o gestor que ele consegue fazer uma destruição criativa, ou seja, você chega num lugar, né? Imagina, eu vou usar o exemplo do Luiz Felipe de novo, né? Que ele falou dos Estados Unidos. Então ele chega lá num lugar, todo mundo é acostumado a comer hambúrguer e fast food, eu preciso comer rápido para ir rápido para o trabalho. E de repente ele cria um conceito de comida mais leve, mais devagar, mais calma. E as pessoas falam, Luiz Felipe, ninguém nunca vai aceitar isso nos Estados Unidos. Como que você vai propor para as pessoas comer algo devagar, se lá todo mundo está sempre com pressa, todo mundo está sempre desesperado? Alguém já ouviu falar de slow food? Um novo segmento de comida que está começando nos Estados Unidos? Né? Então percebam que destruiu aquele paradigma para criar um novo. Percebe, galera? Né? E continuando nossa jornada, a gente vai entender que a disrupção, galera, ela tem 3 elementos básicos. Ela precisa ser acessível, ou seja, acessibilidade. Ela precisa ter conveniência, ou seja, ela precisa estar aonde e como o consumidor precisa. É importantíssimo. E precisa ser simples, galera. Então não tem que ser um reator nuclear. Tem que ser uma pilha que esteja à disposição onde você precisa.
né? E esse processo ele segue essas fases, pessoal. Ele tem a digitalização, ele torna-se digital, né? Tem um momento de decepção, onde você acha que não vai conseguir resolver aquilo. Ele faz a disrupção, ele rompe o paradigma, porque, cara, aquilo veio do nada e se tornou, de repente, uma necessidade básica na minha vida, né? Eu posso aqui citar 273 necessidades básicas na vida de vocês hoje que há 10 anos não existia. Se viessem falar para vocês que você ia ter uma tela desse tamanho, onde você iria digitar as coisas como se fosse no computador, sem teclado, sem mouse, sem nada, você ia falar, cara, para que eu quero isso? E, de repente, tem pessoas que não vivem sem o seu tablet embaixo do braço, né? E aí ela entra numa desmonetização. O que é desmonetização? Isso precisa ser acessível. As pessoas precisam experimentar isso de uma forma muito barata ou gratuita, para que isso tenha uma disseminação, né? E ela precisa ser uma desmaterialização. O que é desmaterialização? Parece termo de filme de ficção científica, né? Espacial, né? Desmaterialização, pessoal, nada mais é do que o que está acontecendo com a nova geração, os millennials, né? Hoje você vê na nossa geração antiga, o meu sonho era ter um carrão. Quanto mais motor, melhor. Quanto mais espaço, melhor. Hoje em dia eles querem andar de Uber, cara. Eles não querem ter carro na garagem. Eles não querem ter. Eles querem pegar a mochila e viajar sem destino, né? Eles não querem ficar trabalhando a vida inteira para só curtir a aposentadoria. Eles querem curtir o caminho. Isso é desmaterialização. E a democratização, o direito de acesso a todos, né? As inovações e a tecnologia. Pessoal, nessa tela nós temos a fórmula da disrupção, né? Gestores, nessa tela a gente consegue entender o que é você romper paradigmas e seguir em frente em soluções administrativas, em soluções estratégicas, onde você define uma estratégia, né, para o seu negócio seguir de forma inovadora e talvez disruptiva. Percebam que eu falei, isso é papo para mais à frente, mas percebam que eu falei uma estratégia, né? Gestores, nunca falem estratégias. Não existe estratégias. Estratégia é um termo que se fala no singular, né? Uma estratégia, ela tem várias táticas. Agora, estratégia é uma só. Minha estratégia é dominar o mercado, minha estratégia é ser o fornecedor mais legal, é ser o fornecedor fornecer maior conveniência. Então, uma estratégia é aquilo que a empresa tem, né, de conjunto de ações para se atingir um único objetivo. Então, estratégia é singular, tá, galerinha? Só um parêntese rápido no nosso bate-papo aqui. E aí, pessoal, onde que o empreendedorismo se encontra com a inovação e com a disrupção, né? O André vem falando essa coisa toda, falou lá do micro-ondas da tiazinha, falou do açaí, falou de onde que isso vai se encontrar, galera? Com a inovação e com a disrupção, né? E aí que a gente começa a entender. Eu pergunto para vocês, esses dois carinhas aí, vocês acham que são disruptivos? Sim ou não? Vamos mentalizar. Sei que vocês estão tímidos hoje, mas se alguém quiser se manifestar aí, pode abrir o microfone e falar à vontade. Mas esses caras são disruptivos, galera? Vamos pensar aí. Tempo, 5 segundos. Pessoal, a Tesla, ela, na parte automotiva, ela fabrica carros. Ah, André, mas a Tesla ela tem lá a parte da energia e tal. Tudo bem, ela está inovando, trazendo a tecnologia das energias de combustíveis não fósseis para automobilismo. Mas ela mudou alguma coisa por enquanto? Então vamos pensar se é isso mesmo? E já esse carinha da esquerda, o Uber, galera, tem uma linha de pensamento que diz que o Uber é sim disruptivo e tem outra linha que diz que não, ele não é disruptivo, que ele pegou o que já tinha lá, né? A pessoal que diz que ele não é disruptivo, né? Lembra todos aqueles passozinhos que a gente fez, né? O pessoal fala que o Uber diz que ele não é disruptivo porque ele apenas pegou o táxi que já existia, né? E ele apenas digitalizou, né? E barateou. Mas praticamente onde ele foi inventado nos Estados Unidos, o público que ele havia pego é um público que já pegava táxi. Porque o Brasil é um dos poucos países onde táxi era só para ricos. Nos Estados Unidos, qualquer pessoa pegava um táxi, né? Então, teoricamente, alguns pensadores não entendem o Uber como disruptivo. Inovador, sim. Disruptivo, não. Já a outra linha entende que o Uber percorreu todos aqueles passos. Ele desmaterializou a questão do como chamar um táxi, né? Ele popularizou, ele se tornou conveniência, porque ele é um aplicativo onde você consegue chamar táxi, e ele se tornou acessível. Galera, ser acessível é um dos principais pilares da disrupção, né? Porque no caso brasileiro, ele abriu a possibilidade de pessoas que às vezes nunca andaram de táxi e agora puderam andar num carro particular.
né? Então, existe essa linha dual em relação a Uber. E aí vem essa galera aqui que não há a menor dúvida de que todos eles são, sim, disruptivos. Netflix, né, ela pegou um mercado onde eu tinha que ir à locadora, pegar um CD, DVD ou VHS, né, e depois devolver rebobinado a fita, né, e ele transformou isso de uma forma virtual. Né, ele foi o primeiro a fazer isso. Então ele pegou um mercado que tinha videocassete, né, que até bem pouco tempo, muito pouco tempo ainda tem, tinha o DVD. Ele transformou no mercado onde desmaterializou isso. Eu não preciso ter. Eu uso enquanto eu preciso. Eu assisto o filme enquanto eu preciso ali, né? E depois não tem plástico, não tem fita para devolver, simplesmente eu utilizei aquele serviço, né? Que é o SAS, Service on Demand, né? Serve as a Service, né? Então, eu uso aquilo enquanto eu preciso. Né? O WhatsApp, a gente nem precisa falar o quanto ele revolucionou o serviço de telefonia. Foi um dos grandes responsáveis pela derrocada do preço das tarifas telefônicas, porque desde a noite para o dia ninguém mais precisava de telefone. Né? As pessoas digitavam e as pessoas falavam. Né? Então ele rompeu uma visão inteira de mercado, ele rompeu todo um paradigma de mercado, ele rompeu toda uma visão de mercado. O Salesforce, mesma coisa, para quem não conhece, é um sistema de gestão de vendas, de equipes de venda, que ele já veio para a comunicação interna, então ele tem o Chatter, que é como se fosse um Facebook interno da empresa, onde você publica, faz as publicações, faz tudo que você precisa. Né? O Nubank, não precisa nem se falar, como você pensaria em bancos antes do Nubank, né? E cada vez mais essa visão fica distante, né? Quando que eu imaginei do teu banco em que eu nunca entrei, que eu não sei onde é essa agência, que eu não sei onde fica o cofre desse banco, né? E como é que isso, de repente, toma o mundo de uma forma mais prática? E aí eu digo, algum de vocês aí fala, não, eu não posso ter Nubank, para mim não tem como. Não existe, porque é para todo mundo, lembra? Democratização, né? Ela é inovadora, ela é acessível, ela é conveniente, você pode ter o seu banco na hora que você quiser e no preço e na tarifa muito mais baixa, né? E você pode ter um banco digital, né? E aí vamos para o Airbnb, cara, esse cara não precisa nem falar, mudou totalmente a forma como você comercializa hotel. E você sabe que isso começou com dois irmãos, acho que três amigos, que, cara, pegaram um quarto, botaram os colchonetes lá e falaram, cara, vamos anunciar isso aqui pra gente alugar, e se o cara tiver esse insight, né? Lembra daquela transformando conhecimento? Foram com aprendizagem, descobriram uma necessidade, aprenderam com ela, desenvolveram a expertise, desenvolveram a tecnologia suficiente para isso, entraram com valores muito baratos, popularizando, né? Permitiram aos anunciantes, que são os donos de imóveis, a anunciar isso de uma forma muito barata, né? E com isso, o que eles fizeram? Dominaram o mundo. E aí a gente vem para o nosso amigo, Google. Por que eu não pus só o logo do Google e pus o logo do Workspace? Porque essa simples imagem do Google, pessoal, ela mostra o quanto o Google está nas nossas vidas. Eu tenho o e-mail do Google, ele controla todas as correspondências minhas, eu tenho a agenda, o Google sabe onde eu vou estar, que horas eu vou estar, e me acompanha nos meus compromissos, e me avisa, para quem tem Google Agenda, sabe que ele te avisa, se você botou no mapa ali o endereço de onde você vai, ele vai te dar um alerta que o trânsito não está bom para aquele lugar, que é melhor você sair agora. Né? Ele tem o Drive, que é o que está o triângulozinho no meio, então você tem de graça, e esse de graça a gente vai conversar melhor, porque não é bem de graça. Você tem de graça 5 GB de armazenagem, né? Você tem o Docs, que é os documentos, e você tem videoconferência gratuita. Nesse momento, videoconferência gratuita é o mundo, é o sonho de qualquer um. Só que esse de graça é o segredo da inovação e da disrupção dele. O Google foi um dos primeiros a entregar serviços gratuitos, entre aspas, e que, na verdade, a maior moeda de troca, e isso é motivo até para a gente fazer ainda uma palestra inteira só sobre isso, a maior moeda de troca desse cara são seus dados. Né? E aí aqui a gente falaria horas e horas falando sobre a política de dados. E o Facebook nem se fala. Né? O Facebook tornou possível você encontrar colegas de escola que você nunca mais veria na sua vida. No meu caso, eu sou nascido no Rio, moro há 16 anos em São Paulo, tem colegas meus de infância que eu nunca encontraria se não fosse o Facebook. Né? Você não faria novos amigos se não fosse o Facebook. De repente, alguma viagem você não faria se não fosse o Facebook, porque ele te mostrou pessoas que foram a lugares lindos que você não fazia ideia de que aquele lugar era tão legal. Então, esses caras souberam romper paradigmas, esses caras souberam
caminhar para frente. E aí você me pergunta, André, mas tem mais coisa? Claro que tem, pessoal. Olha o gatinho para avisar a gente aí. Esse gatinho foi uma inovação. Né? Para quem não sabe, né, dos termos mais buscados e mais procurados no YouTube, estão esse carinha aí, gatinhos. Pessoal, por isso que eu botei ele aí para dar uma respiradinha e a gente continuar seguindo o nosso caminho. Continuando em disrupção, galera, a gente chega nesse cara aqui, Hampton Creek Food. Última notícia. Sabe o que esse cara inventou? Tá vendo essa plantinha ali, ó? This is an egg. Quem saca inglês, nosso amigo Felipe aí que vai falar saca inglês, ele já sacou o que está escrito ali. Isso é um ovo. Pessoal, esse cara, eles estão fazendo pesquisa, né, com plantas, né, entre soja, feijão, e estão criando um substituto para o ovo. Sabe o que é você criar um substituto para o ovo? Pô, André, mas que frescura, pô, o ovo. Cara, tem gente que tem intolerância a ovo e faz o quê? Né? Então, essa empresa, ela juntando uma série de vegetais, cara, eles estão criando um substituto para o ovo. Cara, isso é disruptivo demais. Porque você está atendendo pessoas que nunca poderiam comer ovo na vida. E aí o cara tá ali, ó, bate a omelete ali. Depois você entra no site desse cara, né? O just.st. Aí você fala, nossa, André, mas será que ainda vem mais coisa? Claro que tem. Ah, lembra, só voltando aqui, lembra que eu falei para vocês de adquirir o conhecimento, adquirir a ciência? Lembra disso? Na última linha aqui, ó, ele pegou um executivo, um químico de proteínas, um cientista de comidas e um executivo de vendas da Heinz. Então, o que esse cara pegou? Lembra o que o Felipe perguntou lá no início da palestra? André, o gestor é igual em qualquer lugar? Se você entende de pessoas, de recursos e tecnologia, você é um gestor. Você faz a gestão tanto da barraquinha de dogão quanto da usina nuclear. Por quê? Porque o cara ali da Hampton Creek Food, de repente ele nem entendia muito. Mas o que ele foi fazer? Falou, cara, quem é a melhor nesse mercado de comida? Heinz, ou uma das melhores. Então, cara, eu preciso mexer com química de proteínas? Eu vou pegar um químico de lá. Eu preciso de um cientista de comida? Eu vou pegar de lá. E eu vou precisar vender isso. Então, vou pegar um executivo de vendas. De repente, esse cara não entende nada de comida, mas ele pegou as pessoas especiais. Então, o gestor é aquela pessoa que sabe reunir os talentos e sabe harmonizar esses talentos e fazer esses talentos produzirem. Né? Uma vez nós fizemos uma visita técnica ao Mercado Livre, eu, a professora Paula, a professora Márcia, e você chega lá, você vê aqueles caras trabalhando na rede, no puff, jogando ping-pong. Só que enquanto nós, meros mortais, às 18 horas vamos para casa, esses caras às 11 da noite ainda estão lá alucinadamente teclando e programando e felizes da vida. Por quê? Porque o gestor soube como fazê-los felizes e fazê-los trabalhar motivadamente. Esses caras trabalham insanamente, que além do bem-estar, esses caras têm o quê? Um baita ambiente de trabalho. Um baita reconhecimento também, entendeu? Então, o gestor é isso, né? E para disrupção, e aí vem um outro carinha aqui. Olha que carne bonita. Só que não, né? A Impossible Foods também, que é uma das pioneiras nisso, esse hambúrguer, essa carne que você está vendo vermelhinha de um lado e fritinha do outro, é proteína 100% vegetal. Isso hoje para a gente já não é mais novidade nenhuma. Mas essa Impossible Foods foi o cara que rompeu esse paradigma, falou sim, você pode comer carne e ser vegetariano, só que é a carne de vegetais, né? E no Brasil ainda deram uma inovadinha, colocaram a beterraba, que é para dar aquele tom vermelho da carne. Então percebam, né, que o cara ele rompeu um paradigma lá, mas as pessoas continuam inovando em cima desse paradigma. Só que por que ela, em algum momento, ela ainda não era disruptiva? Porque era caro. Né? Hoje você vai no Brasil, que você tentar comprar um hambúrguer vegetal, né? Você vai ver que você vai pagar quase R$20 em 2 hambúrgueres. Né? Então ainda é caro. Então a disrupção ela tem que ter esse último elemento, que é a democratização, é a popularização disso. Né? E aí, pessoal, falando em inovação, eu vou mostrar um videozinho rápido para vocês, já está chegando a nossa hora. A gente vai falar mais algumas coisinhas, mas esse vídeo ela faz parte de uma iniciativa do Facebook, chamada Facebook Horizon. Né? Por que ela, depois disso tudo, o Facebook ainda é disruptivo? Como é que pode? O Facebook é uma rede social, concorda, pessoal? Então, é uma rede social que ela intercala as pessoas, ela interconecta as pessoas na tela. O que o Horizon fez? Para quem viu aquele filme Jogador número 1, né, onde as pessoas vão para dentro do universo, para dentro daquele ambiente, olha o que o Horizon faz. Beyond our world, there's another world. And it's right here, on my face. Welcome. This is Horizon,
Think of me as your guide / self-appointed spokes avatar, here to show you around. You know, Horizon is filled with possibilities. You can play stuff, make stuff, fly stuff. Whoa! Really love the stash, Stuart. What up, Stuart? Wait, I want a mustache. Horizon isn't about rules or limits or pants or people telling you not to fly an airplane while drinking your fresh ground, fair trade, French press morning coffee through a curly straw. Isn't that right, Debbie? Mm-hmm. It's about getting out there and trying new things, making your mark, making friends with an Australian named Mark. Oh, actually, I'm from New Zealand. Yeah. And you can even build a world of your own, like laser tag moon landing. Or this islandy place with these cutie patooties. In Horizon, the world is your lobster. Isn't it oyster? That too. So come, join us. A never-ending, ever-changing world beyond your world is waiting! Woo! Debbie gets it! Alguém vai sair disso? Né? Se as pessoas já ficam penduradas no Facebook, normal, imagina com uma solução dessa imersiva. Né? Quando isso popularizar, isso vai ser extremamente disruptivo. Né? E aí, eu venho com uma outra recomendação. A gente falou só de... Né, começamos lá falando dos simples, viemos para os tecnológicos e agora a gente vai entender agora da área humana. Então, eu recomendo muito a vocês que assistam esse filme no Netflix. Né? Quem tem o Netflix, Um Novo Capitalismo. O que ele mostra? Ele mostra iniciativas, né, inovadoras e algumas disruptivas, onde nós podemos ser capitalistas, sim, mas podemos também fazer o bem. Né? Esse em especial, esse que vocês estão vendo na tela aqui do cartaz do filme, né, ele é um advogado que ele advoga para áreas de despejo, né, onde as comunidades vão ser despejadas. Então ele vai lá, ele negocia, né, o despejo ou não despejo, ou a reintegração dessas pessoas, e em cima do que eles conseguem concretizar, né, depois de resolvida a causa, ele recebe um valor, obviamente, porque ele também precisa pagar contas, ele recebe um valor dessas pessoas em cima das indenizações, em cima do que eles conseguem. E esse documentário ele mostra uma série de iniciativas empreendedoras na Índia, que criaram bancos comunitários, onde concede créditos comunitários. Será que eu estou fazendo uma disrupção ou uma inovação quando eu estou gerindo uma iniciativa que concede créditos para quem ninguém quer dar crédito? Porque banco mesmo, os bancos como a gente conhece, só dá crédito para quem tem dinheiro, né? Não dá crédito para quem não tem dinheiro. Então, recomendo muito que vocês assistam, porque ele mostra realmente uma nova forma de capitalismo, né? Um capitalismo onde você também consegue fazer o bem. Por outro lado, tem uma outra que eu também recomendo vocês assistirem, que fala da suposta inovação, que é esse Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Né? Ela mostra uma vila, uma cidade, né, de Toritama, lá em Pernambuco, que os moradores eles vivem da confecção do jeans. Então, praticamente toda a cidade, as ruas, cada casa ali, a cada 3 casas, uma é uma confecção de jeans. E eles produzem para os grandes magazines que a gente consome aqui em São Paulo. Só que os caras, assim, aquele empreendedorismo que eu falei para vocês lá do Mercado Livre, onde os caras trabalham alucinadamente, só que aí os caras trabalham alucinadamente dessa forma que vocês estão vendo. Trabalham 18 horas por dia para ganhar 30 centavos por cada calça que eles fazem. E aí eu pergunto, será que isso é inovar? Será que isso é ser disruptivo? Né? A ponta final aqui, quando chega numa C&A, numa loja de grife, é bacana. Mas será que essa parte onde essas pessoas acabam com a saúde delas trabalhando 18, 20 horas por dia, será que isso é ser inovador? Será que isso é ser disruptivo? Então é a consciência que o gestor tem que ter. É a consciência que o gestor tem que desenvolver. Né? E aí eu pergunto a vocês, assistam os dois e contraponham essa sua visão ao que você entende por gestão, por inovação e por disrupção. Né? E aí eu mostro para vocês uma outra inovação. Olha que notícia bacana que saiu agora. Né? Uma fazenda na Rússia resolveu dar óculos de realidade virtual para vacas. Né? E não é mentira, hein? O intuito era reduzir a ansiedade das vaquinhas e fazer com que elas produzissem mais leite. As imagens exibidas nos óculos fazem parte de um programa exclusivo com imagens que simulam o campo durante o verão. Alguns testes iniciais confirmaram que os animais realmente ficavam mais calmos e felizes. Produziam até mais leite. Então, olha que legal, você chegar no campo das vaquinhas, igual lá no Facebook Horizon, tudo de óculos, né, 3D, e olha
o que isso abre, né? Se eu tenho um animal mais feliz, ele vai produzir mais e melhor, né? Óbvio que vão haver situações de ativistas que vão ter mais direito. A Paula até falou, com direito à academia e salão de beleza. É isso aí, ó. Tá vendo? Exatamente. E as vaquinhas também, E a gente, pasme, não é mentira, né? Rompeu ou não rompeu um paradigma, né? Era um desafio, porque as vacas ficam trancafiadas naquele curralzinho e não se exercitam, não fazem nada com... Nenhum animal consegue ser feliz assim. Se ele não é feliz, ele não produz um bom produto, né? Então, como fazer, né? Ah, sim, sobre o Mercado Livre, é verdade. Você encontra uma série de empresas que trabalham nesses paradigmas, né? E aí, gente, a gente volta naquele momento em que todo mundo que fala de inovação tem que tocar no assunto de quem? Da Kodak. E aí um monte de gente deve estar falando, nossa, você vai falar da Kodak de novo. Ele tinha a câmera digital e não aproveitou. Calma aí, gente. A gente vai falar diferentemente da Kodak agora, né? Steve Simpson é a primeira câmera digital. Esse cara e essa caixa que vocês estão vendo na mão dele foi a primeira câmera digital. Ela tirava fotos de 1 megapixel. Hoje a gente está falando de alguns 1000 megapixels, né? E esse cara, ele era engenheiro da Kodak, ele apresentou a solução para a Kodak rejeitou. Essa história todo mundo já conhece, e a Kodak quebrou e tal, só que não. A Kodak não quebrou. A Kodak, ela voltou com investimentos pesadíssimos, né? Com investimentos fortíssimos de que forma que ela inovou, de que forma que ela quebrou paradigma. Entendendo a lei de Moore, galera. O que é a lei de Moore? Né? Para quem já estudou, a lei de Moore é um cara que ele criou uma lei em que ela fala que o tamanho dos microchips, né, a capacidade de processamento de um microchip do mesmo tamanho e do mesmo preço, ela dobra a cada 18 meses. Então, a cada 18 meses, a capacidade de um processador dobrar, né, pelo mesmo custo e no mesmo tamanho, é o que a lei de Moore fala, né? E aí volta nesse carinha aqui, né? Nesse cara, essa máquina que vocês viram de 1 megapixel, se a gente aplicar a lei de Moore dela, a cada 18 meses ela vai ter menos tamanho e maior capacidade. O que acontece hoje com o nosso celular? Quantos megapixels é a câmera do celular de vocês? A lei está falando de pixel. Quantos megapixels hoje é a câmera do celular de vocês? Percebe então como é que aqui, ó, como é que veio diminuindo. Como é que o que cabia num disquete hoje cabe num pendrive milhões de disquetes? Olha a diferença disso. Em 1956, 5 megabytes precisava desse fogão aqui praticamente para caber. Hoje, 1 terabyte cabe na ponta do seu dedo. Então a lei de Moore não é mentira, né? Ela é aplicável, né? Hoje você observa esse livro aqui, é muito bacana que ele tem essa tabela aqui, que eu não vou ler ela para vocês para não tomar muito tempo de vocês, mas se vocês observarem, tudo que um aplicativo hoje tem, de videoconferência, GPS, gravador digital, relógio digital, câmera de 5 megapixels, que nenhum de vocês mais tem uma câmera de 5 megapixels, todas é muito mais, biblioteca médica, que qualquer e-book hoje tem, reprodutor de vídeo, todos têm, câmera de vídeo, reprodutor de música, enciclopédia, Wikipedia, e o videogame que todo mundo tem no seu celular. Isso tudo você tem no seu celular de R$1.000, né? E nos anos 70, nos dólares de 2011, você precisava de $902.000 para ter tudo isso no aparelho. Então percebam a lei de Moore, ela foi miniaturizando, né, e virtualizando tudo. Hoje você tem, num celular de R$1.000, você tem o que tinha em R$900.000 em aplicativos. E aí, voltando a falar da Kodak, o que esse cara fez, né? Pô, André, você falou lá, jogou no ar e não falou mais nada. O que aconteceu com a Kodak, cara? Kodak não quebrou? A história que eu conheço não é isso? Kodak fazia a máquina, o cara que fez a máquina digital ofereceu, os donos da Kodak não quiseram, porque eles achavam que o segredo deles estava no filme, né? Que era onde eles faziam dinheiro, porque a Kodak fabricava a máquina, mas o forte da Kodak era o quê? Filmes. E não era filmes, era o suplemento químico do papel do filme. Então a especialidade da Kodak era química. E aí a Kodak quebrou. E aí o que ela fez? O que o empreendedor, o que o gestor tem que fazer? No que eu sou bom? No que eu tenho maquinário? Né? Se eu vendo cachorro-quente e ficou proibido vender cachorro-quente da noite para o dia, eu tenho a panela, eu tenho o fogão, eu tenho os legumes para fazer molho, eu vou fazer outro tipo de comida. Porque a minha expertise é comida. E a expertise da Kodak era química. O que esses caras fizeram agora? Isto é dinheiro. Icônica marca de fotografia Kodak obtém 765 milhões para produzir medicamentos. Né? A empresa assinou uma carta de interesse
Nessa terça-feira, produzirá até 25% dos ingredientes farmacêuticos ativos usados em medicamentos genéricos, não biológicos e não antibacterianos. Se eu sou bom em produtos químicos, em produção química, muda o caminho. O filme não é mais o negócio? Vamos lá. E as ações tiveram quase 2.000% de aumento em 2020. Né? E ainda recebeu um aporte do governo americano para produzir medicamentos. Né? E aí ela aproveitou que ela também era boa em imagem, ela foi também consolidada como atuante de mercado de embalagem, comunicação gráfica, impressoras, né? E ela aproveitou. Por quê? Porque ela entendeu qual é o forte dela. Por isso que eu fiz essa brincadeira, porque todo mundo fala, vai falar de inovação, vem aquele papo chato, a Kodak não pegou a máquina, não quis, aí mandou o cara embora, faliu, tá vendo aí, ó, miopia. Os caras se reuniram e falaram, gente, vamos romper esse paradigma? Nós somos bons em quê? É em filme ou em química? É química. Temos milhares de laboratórios de produção química. Tá bom, não tem mais filme, mas tem que fazer remédio, mas tem que fazer tinta para impressora de gráfica, tem que fazer embalagens, tem que fazer tecnologia de impressão, porque a pessoa ela faz no digital, mas no momento ela vai imprimir. Então a Kodak ela deu uma virada, ela rompeu, né? E aí, galera, a gente vem para a gente coroar isso que a gente está falando, né? O nosso bate-papo é o quê? São empreendedorismo, né? Eu quero empreender, como eu sei inovador e como eu sei disruptivo nisso. Né? E aí esse cara aqui, esse Helfo.com, ele fala que tem 5 questõezinhas que a gente precisa considerar na hora de querer ser disruptivo. Façam essa pergunta para o produto e negócio de vocês, o Luiz Felipe que quer ir lá para os Estados Unidos, faz essa pergunta se você é disruptivo, Felipe. Os novos consumidores que você busca não usam o produto existente porque ele é caro ou porque não sabe usar? Quando eu estou falando isso, vai lembrando todo mundo que vocês entendem por disruptivo se esses caras não percorrerem esse espaço. Vamos fazer esse exercício comigo. Os novos consumidores, eles estão dispostos a usar um produto mais simples? O cara que usava o táxi lá, hey, táxi, ele estava disposto a pegar uma coisa mais simples que ele chamaria de casa, sentado no sofá, de graça, né? Ou o cara deixaria de fazer uma ligação telefônica, alô, né, para poder teclar? A inovação disruptiva vai ajudar essas pessoas a fazer algo que elas fazem de maneira mais fácil? O WhatsApp ajudou as pessoas a se comunicarem de uma maneira mais fácil? Né? Os produtos que estão aí hoje, né, atendem além das expectativas? Né? Quando o cara pensou no WhatsApp, ele olhou para o cara da telefônica e ele falou, esse cara já atende todas as expectativas. Pô, o povo lá no Brasil adora, para ter uma linha telefônica, ele tem que comprar ações da companhia telefônica, aí não tem espaço para a gente não. Foi isso? Né? Você consegue criar um modelo de negócio com custos menores? Porque não adianta você também dizer que você é disruptivo vendendo um chip que é feito de ouro. Pô, não adianta, ninguém vai comprar. Então, se o seu negócio responde essas 5 perguntas, existe uma boa chance dele ser uma ideia disruptiva. Pega ela e patenteia que você está no caminho certo. E aí, pessoal, quero agradecer a todos vocês, né? Abrir a perguntas, né? Falar para vocês aí uma curiosidade, né? Que esse bate-papo que a gente teve aqui, cara, isso é uma aula de pós-graduação. Não fiz nada menos aqui para vocês do que uma aula de pós-graduação. Então, a aula é assim mesmo. Então, você começa a trocar experiência entre os alunos, começa a trocar experiências e vivências, e você começa, tudo isso que eu venho falando para vocês, isso vem sendo temperado e moderado por casos que os alunos trazem. Então, é um barato, cara, é sensacional. Uma aula de pós-graduação é nesse clima, né? Não tem provinha, você defende um projeto, não tem, professor, qual é o exercício? Não tem, estudo de caso. Então, a gente vai falar tudo isso, a gente vai falar, cara, como é que isso se aplica no mercado? Pô, professor, não sei, tá bom, essa ferramenta aqui, ó, com essas 5 perguntas, você vai chegar amanhã, você vai conversar com o teu diretor, vai pôr essas 5 perguntas, você vai passar o teste se o produto lá da empresa que você trabalha é inovador ou não, e amanhã você me conta, hein? Então, é assim que funciona, galera. Se vocês quiserem saber mais, bater um papo comigo, tem esse QR Code aí, né? Dá uma lidinha nele, vocês vão direto para a página de inscrição para fazer o curso de pós-graduação. Essas 4 turminhas estão começando agora, galera. Dia 19 de abril. Estão começando essas 4 turminhas aí, presenciais, se Papai do Céu e o governo deixar. Se não deixar, vai ser dessa forma, remota, até a gente poder voltar, né? E vamos estar aí, galera, batendo um papo sobre inovação, sobre gestão. Para vocês terem uma ideia, esse bate-papo nosso, ele é a 2ª ou a 3ª aula da minha turma de gestão estratégica de negócios, uma das disciplinas da pós-graduação de gestão de negócios. E ela também faz parte da gestão de negócios, da aula que eu também ministro para a professora Márcia, que está aqui, né, da turma dela de gestão de pessoas. Então, essa, se eu não me engano, é a 2ª aula, onde a gente fala de inovação e disrupção, da turma da Márcia, e a 3ª aula do meu curso de gestão de negócios.